Gente, vamos então conversar e começar o programa de hoje com as nossas pautas e vamos falar então sobre essa síndrome que, olha, é muito interessante porque muita gente se boicota ao longo da vida e não aceita o que é dela, né? É muito mais presente do que a gente imagina, não é mesmo? A gente vai falar aqui sobre tudo isso e a gente quer saber a sua opinião. Não deixe de conversar com a gente. Vamos lá. Então, ó, você já conheceu alguém que é admirável, competente, aquele profissional que é inspiração para muita gente, sabe? E ele mesmo nunca se acha bom o suficiente? Sabia que isso tem nome? É a síndrome do impostor. É, meu povo, mas sabe o que é mais curioso? É que esse comportamento costuma atingir justamente pessoas com esse perfil, experientes e extremamente dedicadas. O grande problema é que quando a prudência pode ser, na verdade, um mecanismo silencioso de autossabotagem. Como resultado, a autoestima fica lá embaixo, assim como a saúde emocional e até os sonhos são deixados de lado. Vamos entender então o que de fato é a síndrome do impostor? Quem explica pra gente é a psicóloga Thaís Marques. Seja bem-vinda! Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda, viu? Prazer. Que bom te receber aqui. Boa tarde. Fica à vontade. Síndrome do impostor é um nome que assusta. Eu confesso que quando a gente tenta associar ali as características com o que é, já dá um baita susto. Explica pra gente quais são as principais características. É, exatamente como vocês falaram, geralmente são pessoas que já têm um histórico de se cobrar demais, a família já se cobra demais. Então a gente pode notar que são pessoas que não conseguem entender a sua identidade, separar da questão do valor. Então ela começa a se enxergar a partir do valor que ela tem, do que ela consegue fazer, não do que ela é. E aí a gente tem até alguns perfis assim, né, que nos ajudam a entender, mas até pela psicanálise, que é a minha atuação, vejo muito no consultório, a questão das pessoas não conseguirem identificar da onde que vem essa sabotagem, não saberem o porquê que a gente fala assim, não consegue, mas eu não consigo isso, por que eu estou fazendo isso comigo mesmo? Então tem também um fundo emocional importante. Doloroso, né? Tem, e vem lá da infância, né? Mas como a gente consegue diferenciar uma cautela quando passa a ser um problema, assim, que atrapalha na nossa vida pessoal e profissional? É que a cautela, ela tem uma diferença que ela é baseada na realidade, né? A gente toma cuidado, a gente consegue identificar as nossas características que precisam ser melhoradas, a gente lida melhor com o erro também, né? E sabe que a partir do erro a gente pode trabalhar isso e enfrentar as dificuldades. Agora, quando sai da cautela, ela já vai para um lado mais complexo, né? Em que a pessoa ela não consegue lidar com a possibilidade de erro. Então, só de imaginar que ela não vai conseguir lidar com isso, né, achar que de repente vai ser algo catastrófico, assim, ela vai se sabotando. Paralisa. A Elô falou de estar, talvez, a raiz na nossa infância, né? Nós somos hoje aquele pouquinho que a gente vai somando ao longo da nossa vida, né? E principalmente as nossas trajetórias, o quanto a gente foi podado, ou ensinado, ou valorizado, ou desvalorizado. Então, na infância, aqueles comportamentos de criança que, você não vai ser capaz de fazer isso, você tirou uma nota boa em português, mas você não tirou uma nota boa em matemática. Quais são os exemplos práticos que a gente consegue explicar para as pessoas de casa que vai fazendo com que essa síndrome do impostor tome conta da gente em algum determinado momento da vida? É que quando criança, por que a gente fala que é no período da infância, né? São as nossas primeiras relações. E a gente vai ser construído, o nosso ego vai ser construído a partir da relação com os pais, da sociedade. A criança, ela não consegue ainda diferenciar ela do outro, né? Então, para ela ser formada, vem sempre o olhar do outro, esse olhar que vem de fora. E a síndrome do impostor é a pessoa que também não consegue identificar esse olhar de fora de uma maneira saudável, né? Então, geralmente são crianças que são cobradas demais ou elas sentem que elas precisam executar determinada tarefa para serem amadas. Às vezes é um ambiente de competição dentro de casa, irmãos, um é melhor que o outro. Se eu for melhor, vou ser mais amado. Então, tem essa questão que são gatilhos ali na infância que se repetem também na vida cotidiana. Na vida adulta, né, no trabalho. Mas agora, doutora, é por isso que a gente chama isso de um problema comportamental e não um problema de saúde mental?
Isso, ele pode ser uma questão que vai levar a um problema de saúde mental. Mas a síndrome, ela é caracterizada por questões pontuais, né? Então, às vezes um quadro, por exemplo, você falou do trabalho, é no trabalho que dá aquele gatilho de conteúdos anteriores, né? E a diferença da doença é que você tem as características da doença, o diagnóstico, é comprometido mais a parte da vida, né? Diferente da síndrome que tem aquele detalhe. Então, não é todo mundo que tem a síndrome ou identificou uma ou duas coisas que tem a síndrome. É importante fazer essa diferenciação, né? Doutora, a gente está falando, né, principalmente aí agora com o que você disse, pegando onda sobre os 5 perfis aqui da síndrome do impostor que a gente colocou na tela. Isso pode servir como base, assim, com essas características de que se você se identificar com quantas delas, é ideal você procurar ajuda? Explica pra gente um pouquinho sobre isso. Isso, é porque na verdade todas elas são pautadas na dificuldade de identificar o eu, né, e separar isso de valor. E as características, elas vão dar uma nuance, vamos dizer assim, para você conseguir enxergar o que tem de errado. E se isso começar a se comprometer demais na sua vida, é importante buscar ajuda, porque, como a gente falou da autossabotagem, a gente sozinho não consegue fazer essa avaliação, né? A gente tem essa dificuldade. Então é importante um profissional que tem, mais uma vez, o olhar de fora, que vai nos ajudar a eliminar o que é real, o que não é, identificar padrão de comportamento, identificar pensamento, ressignificar. Então, o papel da terapia, ela vem por isso, não dá pra gente fazer sozinho. Mas a gente consegue, de alguma forma, porque assim, eu tô tentando ajudar o pessoal também, né, a conseguir, de certa forma, fazer, sabe, aquele momento de reflexão com você, pegar ali ao seu parceiro, uma pessoa de confiança e pensar, por exemplo, aqui, ó, o perfeccionista. Ah, você acha que eu sou muito perfeccionista? O super-homem, super-mulher que dá conta de tudo, né, não pede ajuda nunca. O gênio natural, aquele que todo mundo fala que é o super inteligente. Aqui, o individualista, mais uma vez, eu dou conta de tudo, não preciso da ajuda de ninguém, não sabe trabalhar em grupo. E o especialista, sabe, o sabichão, né? Então, são características que alguém na sua volta, assim, Elô, você acha que eu tenho uma característica dessa? Pode ajudar? Então, pode ser que tenha mais de uma, pode ser que tenha uma. Todas elas são nomes de poder você identificar a questão da síndrome, o que não quer dizer que você necessariamente tenha. Às vezes é um momento da vida que traz essa situação de angústia, né? Então, se a gente for pensar na questão do trabalho, ele se repete muito no trabalho pelas hierarquias também. Isso remete ao poder, a quem a gente corresponde, né? Então, dentre dessas características, esses nomes, eles vão dizendo pra gente o que talvez é um alerta a mais. Então, se a gente pegar o perfeccionista, né? Ele começa a entender que se ele não fizer completar tudo de uma forma perfeita, aí ele não tem valor, ele não fez as coisas direito. E ele se trava. Então a gente consegue identificar assim, nossa, não sei se eu sou perfeccionista, mas eu percebi que se não tiver tudo muito bem feito, eu fico angustiado, eu travo, eu não consigo fazer outra atividade enquanto eu não concluir aquela. Né? Se não estiver dentro de um controle, né? Mas a gente observa que no nosso cotidiano, muitas vezes a gente tem um pouquinho de cada. Mas se a gente souber impor o limite, tá tudo bem. Isso, porque a gente sempre vai ter essas características. Então, por exemplo, ansiedade. Muita gente associou a ansiedade como um transtorno. Eu sou muito ansioso. Mas todo mundo tem ansiedade. Ansiedade faz parte, né, da nossa construção, é o que impulsiona a gente. Então, não quer dizer necessariamente, por você ter aquela característica, que você é. E até por isso, a síndrome do impostor, ela é essa dificuldade de entender o que você é, daquilo que você entende que é valor, né? Então, ela mistura as duas coisas. Então, se você consegue identificar quem você é, fica muito mais fácil de você dizer, opa, acho que eu estou exagerando aqui, ou você questionar aquele pensamento, né? Nossa, isso é verdade mesmo? Da onde que eu estou tirando isso? Então, isso que é o processo terapêutico também. Sim, As mulheres têm mais? São mais, assim... Super mulheres? Super mulheres, porque... Eu acho que é um perfil, né? Eu olhando, né, sobre a trajetória dos homens, os homens, eles foram criados pra... deixa pra lá. Eles são já criados pra poder expressar os sentimentos deles de uma maneira muito mais natural, muito mais, assim... Se eu não gostar, não tem problema. Se eu não der conta, eu sou o provedor, mas se eu não der conta, tudo bem também. A mulher, com o passar dos anos, ficou sobrecarregada e se criou uma pressão muito grande, né?
entre o trabalho, a vida pessoal. Então, a mulher é mais diagnosticada? Eu diria que não, mas só que a mulher ela identifica mais fácil. Não quer dizer que a maioria, por exemplo, né? Porque se a gente for pensar, por exemplo, nesses 5 perfis, né? A mulher costuma ser mais perfeccionista e esse superpoder, porque socialmente é esperado dela que ela dê conta da casa, do filho, do trabalho, né? Que ela faça tudo muito bem feito, que senão ela não é uma boa esposa, ela não é uma boa mulher. Então, as características primeiras ali, a gente já pode ver que atingem mulheres. Sim. Agora, se a gente for pegar o gênio natural, o individualista, o especialista, tem a ver com a inteligência, com a capacidade de executar. Né? E aí, geralmente, isso é exigido de homens. Né, que eles consigam, que eles sejam mais inteligentes que outras mulheres, que eles sejam capazes de resolver sozinhos, sem a ajuda de ninguém, que ele precisa saber tudo para dizer que assim, eu dou conta da minha família, eu consigo tomar conta das minhas coisas. Ainda mais em cargos de liderança ou de maior exposição, né, Lô? Sim. Onde as pessoas têm aquele... se acham no direito de julgar o outro. Com certeza. E eu acho que não se entende, os homens não se procuram tanto tratar, né, psicologicamente, todos os transtornos, né, e todas as síndromes, né, então subnotifica, talvez, assim que diz? Acho que, de certa forma, a gente está falando dessa dificuldade que ainda existe dos homens conseguirem identificarem o próprio sentimento, porque a mulher é considerada mais sentimento e o homem razão, né, o que não significa também que não possa ser trabalhado, é muito importante olhar para isso. Isso tem a ver com as nossas superações, identidade, aonde eu quero chegar. E autocobrança, né? Então aceite o que é seu, se você está nesse cargo, se você está ocupando nesse momento uma determinada cadeira, aceite, né, todo o esforço que você fez para chegar até lá. Tem muita gente também que se achando bolacha, a última bolacha do pacote, que nem é tudo isso, né? Então, assim, aceite que de fato veio para você o que Deus preparou para o seu coração. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada, querida. Eu agradeço. Viu? Obrigada, fica sempre à vontade aqui no programa. Lembrando que os contatos da doutora estão aparecendo aí na sua tela. Pode compartilhar sua experiência com ela, que ela com certeza vai te ajudar.